Queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Este vídeo nós publicamos toda semana e é um vídeo que comenta a lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Por ocasião desse trimestre, nós estamos estudando esta lição que eu estou mostrando aqui na câmera. Muito bem, esta lição que vai tratar sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, essa fragilidade humana e a soberania divina estarão sendo estudadas baseadas no livro de Jó, na história desse homem que sofreu tanto, mas que manteve a sua integridade. Já estudamos diversas questões sobre o livro de Jó, tratamos sobre especificamente o livro de Jó, depois estudamos quem era Jó, depois Jó e a realidade de Satanás. No vídeo 4 tratamos sobre o drama de Jó. Na lição número 5 falamos sobre o lamento de Jó. E hoje, na lição número 6, estaremos estudando sobre a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Muito bem. Esta lição será a lição número 6, que será estudada dia 8 de novembro de 2020. Muito bem, queridos. Todas as nossas lições, elas são comentadas em 10 tópicos. Não sei se existe outro vídeo com essa configuração, mas nós temos feito isso e tem ajudado muito aos irmãos a ampliarem aí o seu estudo, a ampliar a sua discussão, né? E até criando alguma coisa que, de repente, o comentarista não coloca porque ele está também restrito pelo espaço, né? Ele comenta muito bem suas lições. A lição está comentada em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós temos os pecadores no contexto da justiça retributiva. No segundo tópico, o comentarista vai estar tratando sobre os pecadores no contexto da tradição religiosa. E o terceiro tópico, os pecadores diante de um Deus infinito. Então, está aí o comentário da lição, muito bem articulado, claro e objetivo. Nós iremos, então, tratar sobre 10 tópicos, e esses 10 tópicos, claro que eu vou estar aproveitando o excelente comentário que nós temos aqui. Esta lição está sendo comentada pelo pastor José Gonçalves, que é escritor, conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Muito bem. Então, queridos, vamos estudar sobre a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana, a partir de segunda-feira, você estará recebendo esses vídeos. E aí, não esqueça, né, de já clicar na mãozinha, porque dando like você vai estar declarando que considera esse vídeo relevante para o YouTube. Isso é muito bom para que ele divulgue esse vídeo para mais pessoas. Muito bem. Queridos, o nosso texto áureo vai dizer assim: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. É o que Elifaz está dizendo ali para Jó. Está escrito aí em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nossa verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. E nossa leitura bíblica está aqui em alguns pontos onde nós vamos ver declarações de Elifaz. Então, Jó, no capítulo 4, versículos de 1 a 8, nós temos escrito assim: então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás?
mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e, tocando-te a ti, te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Está aqui a primeira fase do discurso de Elifaz. Vamos agora para Jó 15, versículos de 1 a 4, que é mais um dos argumentos, de Elifaz. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Agora, Jó 15, de 1 a 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Aí vamos agora para a terceira fase do argumento de Elifaz. Jó, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Irmãos, vejam 3 discursos bastante duros para Jó. Então nós vamos, para ganharmos tempo, nosso objetivo é sermos sucintos nesse comentário que fizemos aqui com 10 tópicos, que nós damos uma sistematizada no assunto como um todo. Então, em primeiro lugar, eu anotei aqui que essa teologia de Elifaz é uma teologia fundamentada na relação causa e efeito. É mais ou menos o que a lei de Newton, a terceira lei de Newton diz, a toda reação corresponde uma reação em sentido contrário, de mesma intensidade e de mesma direção. Então, ele está dizendo que se tem uma origem produzida, vai ter um resultado final também. Lei da ação e da reação. Nós vamos ver aqui no tópico 1 e subtópicos 1 e 2, um pequeno comentário onde fala sobre a lei da semeadura e da colheita. É uma lei de ação e reação. Se você planta milho, colhe milho. Se você planta feijão, colhe feijão. Se você planta abóbora, colhe abóbora. Se você não planta nada, não colhe nada. Então, depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, eles sempre se dirigiam a Jó, primeiro com cordialidade, com uma certa educação, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva, que nós vamos falar daqui a pouco. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. O homem colhe aquilo que ele planta. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. E aí ele vai dizer: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então, ele está dizendo: olha, Jó, o que está acontecendo com você não é nada mais, nada menos do que a lei de causa e efeito, a lei da ação e da reação. Não é? Ele vai dizer: onde foi que você viu os sinceros sendo destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal. Não é? Ou digo, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal,
cegam isso mesmo. Então, Jó, você está colhendo aquilo que plantou. A teologia de Elifaz está baseada, em primeiro lugar, numa teologia de causa e efeito. Em segundo lugar, eu coloquei algo muito semelhante, mas eu quero discutir outra coisa. Em segundo lugar, a teologia de Elifaz é uma teologia da justiça retributiva. Aqui o destaque não é ação e reação. Aqui nós vamos falar de justiça. Ou seja, Deus vai pagar a você de acordo com aquilo que você fez. Justiça retributiva. É a justiça que vai retribuir de acordo com o seu merecimento. Aqui nós temos uma questão de recompensa e de pagamento. Então, Jó, você está recebendo aquilo que você deveria receber como pagamento. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Aqui está em jogo a justiça de Deus. Então, o fato de você estar recebendo este pagamento, este castigo, é porque Deus é justo. Então, você fez o mal e Deus, pela sua justiça, que ele não pode transgredir, Deus não pode ser injusto, então ele está lhe pagando com a moeda que você merece. A isso nós chamamos justiça retributiva, a justiça que retribui de acordo com o que eu mereço. Observando bem, irmãos, que hoje nós vivemos na dispensação da graça, mas não podemos esquecer que a graça de Deus sempre percorreu toda a Bíblia. Deus sempre trabalhou com a sua graça, né? Então, eles vivem uma teologia, que nós vamos aqui avançando neste comentário, mas dentro da compreensão restrita que eles têm, tudo que Jó está recebendo é um pagamento, porque Deus é justo. Então, se Jó fez o mal e ele estivesse numa boa, Deus não era justo. Mas o que está acontecendo em Jó é justamente a comprovação, dessa justiça de Deus que retribui. Em terceiro lugar, a teologia de Elifaz é uma teologia da tradição que se sobrepõe à revelação. Nós queremos destacar que a tradição é muito importante, tá, irmãos? A gente não pode pegar a tradição, enrolar, não é assim, e jogar no lixo, não é? Agora, a tradição não pode se sobrepor à revelação, se sobrepor à palavra de Deus. E nós vamos ver aqui, tópico 2 e subtópico 2, que essa teologia de Elifaz é uma teologia que se fecha para a revelação. Para ele interessa a tradição, aquilo que nós já estamos vivendo há muito tempo. Então vamos ver o tópico 2 da lição e o subtópico 2. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, Elifaz apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu, Jó, que nós não saibamos? Que entendes tu que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos, ou seja, homens de cabelo brancos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Então, segundo Elifaz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então, Jó, você pode ser inteligente. Jó, Deus pode ter falado com você. Jó, pode ter acontecido qualquer coisa. Você pode ter uma compreensão renovada, mas o que prevalece aqui, Jó, é a tradição. E a tradição, quando ela tenta se sobrepor à revelação, é importante a gente entender, irmãos, que Jó é daquela era patriarcal. Jó não tem Antigo Testamento, a Torá, ele não tem o Novo Testamento, ele não tem a Bíblia que nós temos. Hoje, nós não admitimos que surja uma nova revelação que venha se contrapor à palavra de Deus. Para nós, Deus tem muito mais coisas, claro, do que a Bíblia. A Bíblia não tem tudo de Deus, mas o que está aqui, tudo que está aqui, é de Deus para nós. Claro que Deus tem
outras coisas para revelar. A Bíblia diz que lá no céu, as coisas que o olho nunca viu, né? O olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiram à imaginação dos homens, são coisas que nós vamos desfrutar lá. E muito mais revelação, né? Mas a Bíblia é o nosso referencial. Nós entendemos que tudo que nós precisamos está aqui. Por isso que para nós a Bíblia não contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui falando de um tempo de tradição oral, onde tudo que eles conhecem é aquilo que os pais vão passando para os filhos, os pais vão passando para os filhos. Não é admissível que surja algo que contradiga, entre em confronto, né, com os ensinamentos de Deus para o povo. Agora, o que nós temos aqui, irmãos, é uma evolução da revelação, que nós vamos chegar lá. Então, a tradição é muito importante, né? Nós somos crentes, eu sou pastor, um pastor da Assembleia de Deus, né? E a nossa igreja tem suas tradições, tem os seus costumes, né? E nós primamos por tudo isso. Mas a palavra de Deus está acima de qualquer tradição, todos nós sabemos disso. Então, essa tradição não pode se sobrepor à revelação. A palavra de Deus revelada é muito mais importante que qualquer tradição. Os irmãos vejam que nos dias de Jesus, a tradição era tão forte que ela já havia acrescentado coisas à lei, havia desfigurado, vamos dizer assim, o espírito da lei. Quando Jesus chega, encontra um negócio torcido, um negócio cheio de politicagem, uma teologia opressiva, e é preciso que Jesus venha, e ele diz que não veio abrogar a lei, mas Jesus vem para fazer uma reinterpretação da lei e para restaurar o espírito da lei, porque a tradição dos homens, ela lá no final termina sendo maligna, opressora, e que muitas vezes atende a interesses, né, corporativos, e não é o caso. Muito bem, vamos para o tópico número 4, teologia da responsabilidade moral. Aqui o destaque não é a justiça, aqui o destaque não é a causa e efeito. Aqui nós queremos destacar a questão moral. Então aqui é como se ele faz com essa teologia da responsabilidade moral, ele estivesse dizendo que o mundo feito por um Deus justo não aceitaria a injustiça. Por isso Jó está sofrendo. Então Jó é injusto. Um mundo feito por um Deus bom nunca aceitaria a maldade. Então Jó está sofrendo porque ele foi mau. Um mundo feito por um Deus benigno não aceitaria nunca a malignidade. E Jó tem sido maligno. Um mundo onde Deus criou tudo com ordem não admitiria um estado de caos. Então, se Jó vive um estado de caos, a ponto dos seus amigos chegarem e praticamente não o reconhecerem e ficarem extasiados, ficarem perplexos, a ponto de ficarem 7 dias sem falar nada, em silêncio, tamanho foi o choque que eles tiveram quando viram Jó. Então, não é possível que um Deus que cria tudo em ordem esteja permitindo que Jó, um homem justo, esteja no caos. Então, se Deus não permite que alguém que prima pela ordem, que obedece à ordem de tudo que ele criou, esteja no estado de caos, né? Se Deus não permite, e se ele está no estado de caos, é porque certamente ele transgrediu. Então, Jó está pagando em responsabilidade moral. A questão aqui é moral. Muito bem. Quinto lugar, teologia da ortodoxia em detrimento da teologia do relacionamento e intimidade. Ele faz a teologia da regra, a teologia inflexível,
ela está acima do que pode haver no relacionamento humano com Deus. E nós vamos então observar aqui, tópico 2 e subtópico 1, um pouco desta explicação. Bom, Elifaz tem então uma ortodoxia engessada. Quando nós dizemos engessada, ela é inflexível, ela não se mexe. Em seu segundo discurso, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Aí Elifaz vai dizer: e tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Então, eles não admitiriam que toda uma teologia construída ao longo de muito tempo, e é bom que se entenda que Jó também vem dentro dessa teologia. Nós falamos no vídeo passado, o conflito de Jó é justamente ele buscar o entendimento dessa teologia que foi construída e não achar nele. Ora, se a teologia é de causa e efeito, não é? Ação e reação, mas se a minha ação foi boa, como eu estou tendo uma reação má? Então, ele vai para esta teologia da justiça retributiva. Ora, se Deus é justo e ele retribui, não é, de acordo com a justiça, e eu sou justo, por que estou sofrendo? Isso tudo entra em conflito, porque, na realidade, existe algo que só Jó sabe. É a sua consciência. Todos estão olhando, os amigos de Jó estão fazendo a leitura da sua teologia e olhando para Jó, e eles também não conseguem entender nada. E Jó também olha para ele, não consegue entender nada. Mas tem algo que Jó sabe que os amigos não sabem. É que ele sabe da sua integridade. Então, se eu não fiz para poder estar colhendo isso, por que estou colhendo? E isso era muito difícil. Mas essa questão ortodoxa, cristalizada, engessada, essa doutrina engessada, não permitia, né, que o Senhor movimentasse com a sua revelação. O tópico 1 e o subtópico 3, nós vamos ver aqui também muito interessante, a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz, óbvio. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito, já falamos. Há uma recompensa para os bons. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente. Aí está o problema. Tratava de parte da verdade, mas não de toda. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, Jó, né? Mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Então Jó agora não quer saber dessa ortodoxia, dessa teologia engessada, porque alguma coisa está acontecendo. Deus não está errado. A teologia nossa está errada. A teologia de Elifaz, ela no fundo não está errada. O defeito dela é que ela está fechada e ela restringe a progressividade da revelação. Vamos entender aqui, irmãos, o cânon sagrado não está fechado, não está pronto. Então, essa teologia, ela vai avançando. Me faz lembrar de quando Deus falou com Moisés, parte muito forte, se eu não me engano, capítulo 6, versículo 3 do livro de Êxodo. O Senhor fala com Moisés, diz: olha, Moisés, eu me manifestei a Abraão, amigo de Deus, me manifestei a Isaac, me manifestei a Jacó, mas pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então Deus está dizendo: olha, Moisés,
eu vou me revelar de uma forma toda especial a você, de uma forma que Abraão não conheceu, Isaac não conheceu e Jacó não conheceu. A teologia de Abraão, Isaac e Jacó estava errada? Não, ela estava restrita para o universo deles, para o tempo deles, para a cultura deles, para o mundo deles. Ok, era aquela porção de revelação. Mas nós não podemos restringir Deus e dizer que já sabemos tudo de Deus, porque não sabemos. Deus tem muita coisa ainda para nos revelar. Então, esta palavra ortodoxia, conjunto de leis, de normas, de padrões teológicos fechado, não cabia para este tempo. Tópico número 6. Teologia estática dissociada da progressividade da revelação. Aí nós chegamos onde eu queria. Então, nós temos aqui uma teologia estagnada, uma teologia parada, uma teologia fechada, uma teologia estática, dissociada, ou seja, desconectada da progressividade da revelação. O que eu quero dizer sobre progressividade da revelação? Nós temos um tempo antes do Antigo Testamento, onde o que imperava e o que existia era a tradição oral, onde os pais iam passando para os filhos. Havia um discurso, conto de histórias, né? Depois você tem um tempo onde existem os escritos do Pentateuco, atribuídos a Moisés, né? Os livros ali escritos, né? Que vão ser juntados, compilados muito posteriormente. E aí depois você tem o escrito dos profetas, você tem o escrito ali dos reis e etc., até a formação do Antigo Testamento. Temos então um tempo da tradição oral. Quando nós chegamos na produção do Antigo Testamento, essa revelação já está mais avançada. Existem coisas que no tempo de Moisés, ou de Abraão, Isaac e Jacó, não se sabia, mas agora no tempo de Moisés, eles estão sabendo. Depois nós temos, lá na frente, o evento Jesus, o tempo em que Jesus aparece e se manifesta entre os homens. Jesus não escreve nada, e nem os apóstolos, durante o tempo de Jesus, escrevem nada. Então, o que existe ali é Jesus reinterpretando o Antigo Testamento e confirmando aquilo que foi falado no Antigo Testamento. Aí nós temos, agora num quarto momento, né? Nós temos a produção do Antigo Testamento, que aí já é 60 depois de Cristo, ou seja, cerca de 30 anos depois que Jesus morreu. É que vai começar a surgir os evangelhos e tudo mais. Aí os apóstolos, a igreja primitiva, vão fazer a leitura da tradição oral, vão fazer a leitura do Antigo Testamento e vão fazer a leitura passando por Jesus. E se produz então o Novo Testamento, que é um avanço na progressividade da revelação. Então essa revelação avança historicamente, porque a história vai passando, ela vai sendo desvendado muitos mistérios, né? E também nós temos essa revelação progressiva, nós já falamos em outros vídeos aí, no pessoal. Ou seja, eu hoje tenho 42 anos de evangelho, o que eu conhecia em 78 era menos do que eu conhecia em 80, que era menos do que eu conhecia em 90, que era menos do que eu conhecia em 2000, que era menos do que eu conheço hoje em 2020. E se Deus me der vida longa, essas coisas vão clareando e nós vamos compreendendo melhor. Mas a teologia de Elifaz, ela é estática, estacionou, parou, e tudo agora tem que estar enquadrado naquilo ali. Sétimo lugar, teologia da transcendência exclusivista. Terceiro tópico e subtópico 1. Guarde esta palavra, transcendência exclusivista. Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, lá de Jó 22, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Como? Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Quando nós falamos de transcendência, nós estamos falando do mundo metafísico. Nós estamos falando de um Deus que está além das realidades físicas,
das realidades materiais. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande, Deus, grande, e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. E nós não cremos assim. Nós cremos que Deus cria e ele está fora da criação. Nós não cremos que a árvore é Deus, a flor é Deus. Não, ele é fora. Ele dá sua ordem, sua palavra de ordem, e a natureza existe. Mas o mundo não está à deriva. Não, o mundo está aí. O Espírito Santo está no controle da situação. O mundo não gira de qualquer maneira. A terra não funciona de qualquer maneira, como se Deus dissesse, criei e agora vou deixar, como a turma dizia, como Deus criou batata, jogado aí, e Deus não tem controle da situação. Uma palavra que nós temos usado muito hoje, principalmente nesse momento de pandemia, de luta, de tribulação e muitos crentes angustiados, nós temos trazido essa palavra de conforto para os nossos irmãos. Deus não perdeu o controle da situação. Então, o que é magnífico e que Elifaz não entendia é que Deus, sendo transcendente, ou seja, estando além das realidades físicas, e nós estando aqui no mundo físico, Deus sendo infinito e a gente finito, Deus sendo santo, 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 e a gente pobres pecadores, Deus sendo um Deus grande e a gente um Deus pequeno, então Elifaz vai daí tirar uma conclusão de que Deus não se envolve com essas questões. Mas graças a Deus que a evolução da revelação vai dizer que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Quando o Mestre Jesus esteve ensinando entre os homens, ele disse assim: por que vocês estão tão ansiosos? Olhem para os pássaros. Mas quem vai olhar para o pássaro, Olhem para os pássaros. Eles não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai os alimenta. Vocês estão ansiosos pelo que vão vestir? Aí Jesus diz: olhe para os lírios dos campos. Olhe para as plantas que nascem hoje e amanhã murcham e morrem. Se Deus veste a erva do campo assim, não vestirá vocês? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer planta dessa. Então Deus é um Deus grande, mas ele olha para as coisas pequenas. Deus é um Deus grande, um Deus que está além da materialidade humana pelo seu poder, mas ele se envolve com a materialidade humana. Jesus foi o grande exemplo. Jesus veio, desceu da sua glória, sendo em forma de Deus. Ele não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, se fazendo como servo, E foi tão servo e tão obediente que se submeteu à morte de cruz. Então eu quero dizer a você que Deus se importa com as coisas grandes da sua vida e Deus se importa com as coisas pequenas da sua vida. Até porque, para Deus, tudo é pequeno. Muito bem, então, essa teologia da transcendência exclusivista, onde Deus está no andar superior e não se preocupa com os homens, era uma teologia limitada de Elifaz. Também, em oitavo lugar, a teologia de Elifaz é uma teologia terrena, que se contrapõe à teologia celeste. Vamos para o tópico 2 e subtópico 3. Um defensor celeste. Mais embaixo, no segundo parágrafo, vai dizer, nesse texto, que é Jó 16 ao 17 capítulos, nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. Glória a Deus. Sua fé
o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. Na realidade, Jó clama por Cristo, Apesar de não ter esse conceito constituído em sua mente, mas o que ele busca é o que a realidade humana realmente necessita. Quantos de nós não sabemos o que fazer, mas louvado seja Deus que nós sabemos para onde ir. Nós clamamos para o alto, Eu acho interessante o Salmo 121, que ele diz assim: eleva os meus olhos para o alto. De onde me vem o socorro? Graças a Deus que quando nós precisamos de socorro, não olhamos para o chão, mas olhamos para o alto, porque cremos que a providência do Senhor vem do alto. Aliás, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, a teologia construída por Elifaz está tão dogmatizada pelas relações humanas, pelos conceitos tradicionais, pela tradição, que ela ignora uma teologia celeste, uma teologia da providência de um Deus de amor que está acima de todas as coisas e que pode trazer resposta para Jó. Nono lugar, não consta da nossa lição, mas eu coloquei aqui uma teologia da aparência. Muito cuidado com a aparência, com aquilo que vejo, com o que sei e com o que conheço. E muitas vezes eu fecho o meu discurso achando que tudo é o que eu sei e tudo é o que eu conheço. Ou que eu sei de tudo, eu conheço tudo e eu vejo tudo. E muitas vezes nem sempre o que você vê é aquilo que você vê realmente. Nem sempre o que você ouve corresponde à realidade. Então, ver Jó naquele estado é fazer uma avaliação pela aparência. E a Bíblia vai nos dizer: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E nós poderíamos citar aqui inúmeros exemplos de julgamentos pela aparência que foram equivocados. Por isso que Deus falou com o profeta Samuel e disse: olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, a aparência, a casca, o rótulo, mas eu vejo o que está no coração. Eles estavam julgando Jó pela capa, pelo que estavam vendo, o que era plausível, o que estava diante das suas percepções. Mas o grande acontecimento estava dentro do coração de Jó. E isto era muito importante. E em último lugar, queridos, uma teologia pessoal exclusivista. Veja, você está vendo exclusivista, mas eu não estou falando do sétimo tópico, Eu falei da transcendência exclusivista, é um Deus que está acima de todos, com sua exclusividade, e tratando com uma tendência exclusivista, que nós já explicamos. Não, essa aqui eu estou falando da teologia pessoal exclusivista de Elifaz. E aí nós vamos para o subsídio bíblico teológico que consta da lição dos professores, que está na página 43, e eu quero ler aqui para nós encerrarmos o nosso comentário. Ironicamente, ele faz pergunta se Jó se considerava um ser especial, alguém que ouviu o secreto conselho de Deus, no princípio dos tempos. Ele também pergunta: a ti somente limitaste a sabedoria? Está perguntando a Jó. A sabedoria aqui referida é a sabedoria divina. Será que Jó, como membro do Conselho Celestial, tinha acesso ao conhecimento dos mistérios de Deus? Uma ironia. Elifaz responde à pergunta que ele mesmo levantou, concluindo que Jó, na verdade, não é mais sábio do que eles. Aí Elifaz vai dizer: o que é que você sabe que nós não sabemos? Isso é muito perigoso, irmãos. Aqui é a teologia pessoal exclusivista. Quando a minha construção teológica, a minha percepção, os meus conceitos,
eu julgo que isso seja tudo. Muita gente já caiu do cavalo pensando assim. Então, você não sabe tudo, nós estamos num processo de conhecimento. E muitas vezes nós nos equivocamos. Nos equivocamos como membros, nos equivocamos como obreiros, como pastores, todos nós nos equivocamos. E é bom que isto apareça, né? Saulo estava equivocado. Saulo achava que a sua teologia era a teologia certa. Ora, eu sou fariseu, filho de fariseu, criado aos pés de Gamaliel, e agora aparece aí meia dúzia de pescador, né, dizendo que agora tem um novo caminho, que tem um Cristo e tudo mais. Eu que interpreto a Torá, eu não admito uma coisa dessa. A minha teologia está correta. E, qual não é a surpresa, no caminho para Damasco ele se encontra com o Cristo vivo, com Jesus de Nazaré glorificado, né? E a história nós já sabemos que está lá em Atos capítulo 9. Então, meus queridos, está aqui, né, a montagem desses 10 tópicos, que é uma síntese da teologia de Elifaz, que era uma teologia, eu digo até que mais do que maligna, ela era uma teologia limitada. Aquele era o conhecimento de Elifaz. Então, é bom que a gente, quando não souber a dimensão, né, das coisas na sua plenitude, a gente tenha a humildade de dizer, bom, parece que não é, mas vamos esperar que o tempo vai dizer. Ou parece que é, mas vamos esperar que o tempo vai dizer. Meus queridos e amados irmãos, está aí com muito carinho esses 10 tópicos para que você possa ampliar, né, melhorá-los também. Nosso objetivo é esse. E que você possa transmitir o melhor para a sua classe. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Se você gostou desse formato, né, de exposição da lição, coloque aí o seu comentário também. Se inscreva no canal. Nós temos mandado esses vídeos para muitas pessoas, mas você pode abri-lo no YouTube, se inscrever, que toda segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, você vai estar recebendo aí no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, né, os vídeos semanalmente. Não se esqueça de dar o likezinho aí na mão e compartilhar esse vídeo com os seus amigos da igreja e outras pessoas que estejam interessadas no estudo da palavra. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.